Bwana asifiwe. Amém. Now we come to the fifth message. Chegamos à quinta mensagem. As we share a little bit in the morning. Como nós compartilhamos ainda pela manhã, Concerning the ending times. com respeito ao fim dos tempos, How the church life must behave in the ending times, in the last days. como a vida da igreja deve se comportar nos tempos finais, nos últimos dias. Our brother Paul, in his epistles, O nosso irmão Paulo, nas suas epístolas, he mentioned in different epistles, in different moments, ele menciona em diferentes epístolas e em momentos many diferentes portions concerning the last days. muitas porções com respeito aos últimos dias. In 2 Thessalonians, Em 2 speaks Tessalonicenses, clearly about the coming of the son of a perdition. ele fala claramente da vinda do filho da perdição, The man of iniquity. o homem da iniquidade, That we understand that this is the Antichrist, que nós entendemos como o anticristo, relating to the period of great tribulation. relacionado com o período da grande tribulação. This is not the subject that we're taking now. Este não é o assunto que vou abordar agora. If the Lord allows, next opportunity we share with you more detail about this. Numa próxima oportunidade, iremos falar sobre isso. Maybe we can share, I don't know how the Spirit will guide, but maybe this subject can be left to Isongo Conference. Talvez nós podemos compartilhar, eu não sei como o Espírito irá nos conduzir, mas talvez esse tema possa ser abordado na conferência do Songo. In the first century. Vocês sabem, o irmão Paulo viveu no primeiro He lived século. there 2,000 years before. Ele viveu ali 2000 anos But he antes. was already sharing with the churches at that time about the coming of the Lord. Mas ele já estava compartilhando com os outros irmãos sobre a vinda do He Senhor. was already sharing for the church to be prepared. Ele estava já compartilhando com as igrejas para elas se prepararem. Why? Por quê? Because doesn't matter when the Lord comes. Porque não importa quando o Senhor It's not a vai matter voltar. of the external outward signs. Não é uma questão de sinais externos. But the Lord's coming must produce in us one preparation. Mas a vinda do Senhor deve produzir em nós uma preparação. Doesn't matter when he comes. Não importa quando ele We irá just want to be voltar. ready. Nós só precisamos estar prontos. Você me When he compreende? will come, Quando ele virá? don't know. Nós não sabemos. When we are ready, Mas quando nós estamos doesn't matter when prontos, he will come. não importa quando ele We are volta. already ready. Nós já estaremos prontos. Do you understand it? Você entende? Tukiwa tayari aje leo ama lini, sisi hatujali. Doesn't matter when he comes. Não importa quando ele vai voltar. As we are ready, Se nós estamos prontos, ele pode voltar amanhã. Nós estamos prontos. he delays 1 week. Se demorar uma We live semana every day before him. e nós vivemos todos os dias na sua presença, nós estamos If he delays prontos. 1 year, Se ele demorar um ano, keep living faithfully before him, loving him, we are ready. se nós nos mantemos vivendo fielmente na sua presença, o amando, nós estamos prontos. Louvado seja o Senhor. Então, no primeiro século, I assure you, eu lhes asseguro, when the Lord comes, quando o Senhor you will voltar, meet many brothers from the churches in the first century as overcomers. nós encontraremos muitos e muitos irmãos vencedores que viveram no primeiro século, Because they prepare themselves. porque eles se But prepararam. according to what is happening in our days, Mas com respeito a tudo que está acontecendo nos nossos all the dias, signs
prophesied in the Bible Todos os sinais profetizados na Bíblia are happening under our eyes. estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. So it must provoke in us much more an attitude of preparation. Isso deve provocar em nós uma atitude de preparação para estarmos prontos, porque nós cremos. Nós cremos que nós somos a geração final antes do Senhor voltar. Nós seremos a geração abençoada se nós estivermos prontos. Nós veremos com os nossos olhos a sua volta. E muito melhor que isso, se nós estivermos prontos para a sua volta, nós seremos arrebatados antes. Louvado seja o Senhor. Mas Paulo, fiel a Deus, ao que ele recebeu como revelação, o evangelho que ele recebeu de Cristo, ele foi fiel ao que ele pregava às igrejas naquela época. Tomorrow I will share about 2 Timothy chapter 4 about the last period of the life of Paul. Amanhã irei compartilhar sobre 2 Timóteo capítulo 4, sobre o último período da vida de Paulo. We will see that he was sure of his readiness. Nós veremos que ele estava certo da sua salvação, da sua preparação, porque ele sempre foi um servo fiel. Louvado seja o Senhor. Vamos ler alguns versículos mencionados por Paulo, 2 Timóteo, sobre o que irá acontecer nos últimos dias. Ou 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Expressly says that in later times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Okay, here says that the Spirit expressly says what would happen in the later days. Aqui diz que o Espírito expressamente diz o que irá acontecer nos últimos dias. Alguns irão apostatar da fé. O que significa alguns apostatarão da fé? É desviar-se do caminho correto, caminho reto, tomando o caminho errado pelo engano. Ele diz que a origem do engano é espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não pense que doutrinas de demônios está somente relacionada à bruxaria. Não. A doutrina de demônios pode também usar a palavra de Deus. Você sabe o porquê? Brother Paul, he shared this in 2 Corinthians chapter 11. O irmão Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Corinthians chapter 11. 2 Coríntios capítulo 11. You will see here, você verá aqui, let's see.
Yes. In the morning we shared De manhã, pela manhã, nós compartilhamos que o inimigo, Satanás, tentou a Cristo com a palavra de Deus, correto? If we understand well the way Satan used, we can say it's the same line of doctrine of demons. Se nós entendermos bem a maneira que Satanás age, nós podemos dizer que ele usa o mesmo tipo de doutrinas de demônio. The enemy can cheat us with a very clear teaching of witchcrafting or something like evil and evil things. He will not cheat us. Você acha que o inimigo pode nos enganar com um ensinamento explícito de bruxaria ou de doutrinas malignas? Assim, ele nunca irá nos enganar. Nunca. Maybe we don't have much of the Bible, of the knowledge of the Bible, but at least we have some feeling that no, this is not right. Porque nós sabemos, talvez nós não conhecemos muito da Bíblia, mas pelo menos temos um sentimento e dizemos, oh, não, isso não cheira bem. Twisted word of God, this is the doctrine of demons. Mas quando ele vem com a palavra de Deus, vem infiltrando uma palavra de Deus distorcida. Isto é doutrina de demônios. Brother Johnny, this afternoon he shared about the gospel of prosperity, right? O irmão Johnny compartilhou hoje sobre o evangelho da prosperidade, What is the certo? gospel of prosperity? O que é o evangelho da prosperidade? What is the gospel of prosperity? O que é isso? This is a doctrine of demons. Isto é uma doutrina de demônios. When someone comes saying, Quando alguém vem e diz, use esse óleo para te curar, use esse lenço para te abençoar. This is the blessed water. Da água benta. The blessed water from the Jordan River. A água benta do Rio Jordão. Use a água benta do Rio Jordão. This is doctrine of demons. Isto é doutrina de demônios. You know why? Você sabe o porquê? People, Ele ensina pessoas true gospel of Christ a substituir o verdadeiro evangelho de Cristo with something else. com algo diferente. Every time when something comes to replace the full salvation that is only in Christ, this is a doctrine of demons. Toda vez que alguém vier para substituir a verdadeira salvação em Cristo, que é a única salvação, isto é doutrina de demônios. Because the enemy wants to cheat you, porque o inimigo quer te enganar, telling you that take this way, this is the same way. Dizendo para você escolher ir por este caminho, que este é o mesmo caminho. E você acredita que esse é o caminho, mas você não está servindo a Deus mais, e sim a outras coisas. Talvez você pense, irmão, você é muito severo. Não, eu não sou. Porque o irmão Paulo, ele era muito enfático nisso. Esta é a maneira que os espíritos enganadores chegam. The following verse says, with hypocrisy and lies. E no versículo seguinte diz, com hipocrisia e mentiras. O que é hipocrisia? Significa parece, mas não é. Uma pessoa hipócrita.
A pessoa hipócrita, ela se mostra como uma coisa, mas pelas costas ela é outra coisa. Isto é hipocrisia. E hoje, no meio do povo de Deus, existe muita hipocrisia e mentiras. Até mesmo vocês hoje de manhã compartilharam, né? As pessoas, elas mentem, elas contam muitas mentiras e estão sendo enganadas. E também diz que nossa consciência está cauterizada. O falso ensino chega até nós de uma forma que quando nós o recebemos pela primeira vez, você até pode pensar, isto não me parece muito bom, mas você ouve de novo, e de novo, e de novo. Isso é como o ferro quente. Passando pela sua pele. E depois de 3, 4 vezes, esta parte se torna insensível. A consciência não irá funcionar mais. A consciência é uma parte muito importante dentro do nosso espírito. Deus colocou a consciência no homem. Por quê? For us to have the discernment of what is good and what is evil. Para nós termos o discernimento do que é bom e do que é maligno. This is the function of the conscience. Esta é a função da consciência. When you have a very sensitive conscience, quando você tem uma consciência sensível, you have the feeling. Você tem o feeling, o sentimento. Isso não é bom. Essa coisa aí não é muito boa, não. Por causa da consciência, que é governada pelo Espírito. Mas quando a consciência não apresenta mais qualquer sensibilidade, você não consegue mais separar o que é bom do que é maligno. O mal será bem, porque você não tem mais sensibilidade. Você entende? Se você ouvir uma mentira 10 vezes, 100 vezes, esta mentira se tornará verdade para você. É assim que o mundo faz hoje. Nas escolas, existem muitas doutrinações, falando isso, aquilo, e as crianças ouvem isso, e um dia elas irão dizer, Deus não existe. O quê? Sim, a escola me disse. A professora me provou que nós viemos da evolução. Tudo isso por causa da doutrinação. Este é só um exemplo. Com respeito às coisas espirituais, é o mesmo. Para você ser salvo, você tem que fazer assim, assim, assim. Não, a Bíblia não diz isso. Não, esqueça a Bíblia. Esta é a nova revelação. Ok. O pastor disse, né? Eu acredito. Se ele disser vire à direita, você vira à direita. Se ele disser vire à esquerda, então você vira à esquerda. Se ele falar coloque sua mão na água, você coloca.
Because there's no more feeling about the word of God sensitivity. Porque não existe mais a sensibilidade à palavra de Deus. That's why, brothers and sisters, we must know the Bible. Por isso que nós, irmãos e irmãs, precisamos conhecer a Bíblia. If we don't know the Bible, we are going to be deceived easily. Se nós não conhecermos a Bíblia, nós seremos facilmente enganados. Por favor, não creia no irmão Salomão só porque ele está pregando aqui, falando aqui. Se eu falo de acordo com a Bíblia, você tem que checar se está na Bíblia mesmo. Mas se eu falo algo que não está de acordo com a Bíblia, você saberá. Ou não, isso não está na Bíblia, não. Na época do irmão Paulo, ele estava pregando em uma cidade chamada Bereia. Eu acho que está em Atos 15 ou 17, eu não me lembro bem. Ben, por favor, verifica para mim. Paulo, ele passa por Bereia, ele estava pregando. Os bereanos, eles estavam ouvindo com muito cuidado. Mas diz claramente que eles estavam ouvindo atentamente. Capítulo 17. But they were checking in the scriptures if what Paul was saying was right according to the scriptures. Mas eles estavam examinando nas escrituras se o que Paulo estava dizendo estava de acordo com as escrituras. 17:30. Atos 17:11. No, in English then in Mmoja asome kwa Kiingereza na mwingine asome kwa Kiswahili. 17:11. Okay, it says, now these people were more noble than those in Thessalonica, for they received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see whether these things were so. Soma 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Now read the following verse. Agora, leia o próximo versículo, por favor. Therefore, many of them believed, and there were not a few Greek women of high standing and men. Amen. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Quando eles creram, They listened with the eagerness. eles ouviram com todo o empenho, They examined the scriptures. eles examinaram as Escrituras, They confirmed that it is right. eles confirmaram se estava correto, Now they believe. agora eles creem. So what we are sharing this conference. O que estamos compartilhando nesta Go conferência? to check in the scriptures. Cheque nas Escrituras, As you are listening with eagerness. conforme você lê com And as you empenho, receive it and you check, oh, this is right. e assim que você for recebendo a palavra, você checa. Isto está correto. Então, você crê. You believe Amém? after checking and verifying. Você crê depois de checar. Huh? Yeah, confirming in the word of God. Confirme na palavra de Deus. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Esta é a atitude Okay, so correta. Paul, he was exhorting, he was telling the Timothy, tell those
that the apostasy, the deviation will come. Ok, então Paulo, ele estava exortando, dizendo a Timóteo, diga a eles que a apostasia virá. Let's go to 2 Corinthians 11. Agora vamos para 2 Coríntios 11, Verse 2 Corinthians 2 Coríntios 11, 15. do versículo 13 ao versículo 15. Pay attention. Preste For atenção. such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself transformed himself into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also transform themselves into ministers of righteousness, whose end will be according to their works. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Paul was speaking about some servants, so-called apostles of Christ. Paulo estava falando aqui sobre alguns trabalhadores, ministros, chamados de apóstolos de Cristo. O que era uma grande mentira, eles não eram apóstolos de Cristo. Então Paulo estava sendo muito enfático aqui que eles não eram apóstolos. Eles eram trabalhadores enganadores. E onde estava acontecendo isso? Na igreja, entre os santos. Pessoas vindo em nome do Senhor Jesus, dizendo que eram apóstolos de Cristo, mas eles eram ministros enganadores, apóstolos falsos. Isso aconteceu naquela época e muito mais agora na nossa era. Então, tenha cuidado, esteja vigilante. Amém? E ele disse, ele explicou isso. Não é de se admirar. Não é de se admirar. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ama shetani mwenyewe kujifanya malaika wa mwanga ama wa nuru. Paul here made the connection between Satan becoming angel of light with the false apostles and deceitful workers. Aqui Paulo fez a conexão entre Satanás se transfigurando em anjo de luz e os falsos apóstolos e os ministros enganadores. His ministers of whom? Of Satan, becoming themselves, transforming themselves in ministers of righteousness. E ele diz aqui, os seus ministros, os ministros de Satanás, se transfigurando em ministros da justiça. But they are really ministers of righteousness? Mas eles são mesmos ministros da justiça? They Não. are ministers of Satan. Eles são ministros de Satanás. To do what? Para fazerem o quê? To deceive the people of God. Para enganar o povo de Deus. Amen. May we all here, brothers and sisters, Que todos aqui, irmãos e irmãs, turn on our sensitiveness, right? possam ativar a sua sensibilidade. You know, there's the cars there.
Vocês sabem, tem um When the carro car ali. is okay, Quando o no carro red está light bom, in the dashboard. nenhuma luz no painel, nenhuma luz vermelha no painel vai acender. But if something is not right, Mas se alguma coisa não vai bem no carro, one red light will turn on. uma luz vermelha vai acender. Yes, today I entered into Abu's car. Hoje eu entrei no carro do There's Abu 4 red lights there e functioning. tinham 4 luzes vermelhas acesas. 4 red lights there on. 4 luzes vermelhas acesas. Of course, I know that this is not a problem, but because the sensor had a problem, right? Eu sei que isso não é nenhum problema, mas por causa do sensor, as luzes elas acendem. I'm okay. Eu estou bem, eu estou bem. This car has no problem. Este carro não tem nenhum problema. But the sensor Mas o is sensor our conscience. é a nossa consciência. The sensor O sensor é o nosso espírito. when our spirit is alive, Quando o nosso espírito está when we vivo, are in constant fellowship with the Lord in our spirit, quando estamos em comunhão constante com o Senhor no nosso we're in constant espírito, contact with the Word of God. quando estamos em constante contato com a palavra de Our Deus, spirit will be sensitive enough to say, this is right, this is wrong. o nosso espírito estará sensível o suficiente para discernir isto está certo e isto é And the errado. Word of God, the Bible, is our reference. E a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa When we have referência. the right reference, Quando temos a referência correta, we arrive at the goal. nós chegamos no nosso objetivo. To come to this place, Para chegar a este lugar, we came from hotel. nós viemos do hotel. I said, okay, to arrive here, Eu disse, ok, para chegar I have to have aqui, some references. eu preciso ter algumas Otherwise, referências. I will not arrive. Do contrário, eu não vou conseguir chegar. And then we enter at Abu's car. Então nós entramos Because no brother carro do George and Abu, brother Jeremiah, they used to go to pick us up there at the hotel with his car. porque o irmão George e o irmão Jeremias, eles costumavam ir até o hotel nos pegar com o carro dele. Mas dessa vez nós viemos sozinhos. When we were E ontem, coming, quando estávamos vindo, Abu came. Abu, ele veio e ele estava passando. I said, no, turn right. E eu disse, não, vira à direita, vira à direita. Because I had a reference. Porque eu tinha as referências. After the hotel in the first street. Right. A minha referência era saindo do hotel, a primeira rua à direita. But yesterday I didn't know where to enter here. Mas ontem eu não sabia onde era a entrada Then we aqui. met brother Jeremiah and George. Então nós encontramos o irmão George e o irmão Jeremias. Eles retornaram And then they entered. e eles And they entraram said, okay, let me e have eles the disseram, references. deixe-me pegar as And they referências. took my reference. E eles pegaram as minhas referências. Esta manhã, Abu came right, turn right, no problem. Abu veio, né, ele virou à direita e nós não tivemos nenhum problema hoje pela manhã. Mas quando ele chegou aqui, ele estava passando direto. Então eu disse, não, para aqui. Because I took a reference. Porque eu peguei referências. And Abu, he didn't take reference. E o Abu, ele não pegou nenhuma referência. He was taking us to another meeting. Ele estava nos levando para outra reunião. Então, portanto, Our irmãos, reference is the Bible. a nossa referência é a Bíblia. Our sensor is the Spirit. O nosso sensor é o Espírito. Amen? Amém? So we need the Spirit and we need the Word. Nós precisamos do Espírito e da Palavra. Praise the Lord. Louvado There's seja o Senhor. another mention of the last days.
Agora, uma outra menção dos últimos dias that brother Paul shared with us. que o irmão Paulo compartilhou conosco. It is in 2 Timothy chapter 3, Está em 2 Timóteo, capítulo verse 3, 1 to 9. versículo 1 ao 2 9. Timothy 3, 1 to 9. It says, "But now this, that in the last days perilous times will come." Perilous time will come. What does it mean? Inamaanisha nini? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos It means the difíceis. situation O que significa tempos difíceis virão? Significa que a situação não será boa. Lembra que ontem nós compartilhamos que os nossos dias atuais são os mesmos ou piores do que os da época de Noé? Tinha alguma coisa boa naquela época de Noé? Não. Estava cheia de corrupção, violência, todas as coisas distorcidas. At the point that God Himself He repented to create man. Ao ponto de Deus Ele mesmo ter se arrependido de ter criado o homem. And the Lord Jesus said in Matthew 24 that in the last days will be the same as the days of Noah. E o Senhor Jesus disse em Mateus 24 que os últimos dias serão iguais aos dias de Noé. Full of corruption, cheio de corrupção, cheio de violência. So, brothers and sisters, irmãos e irmãs, don't expect that the days will be better. Não espere que os dias irão melhorar. The days will be better. Os dias irão melhorar, for a period of time only. Mas somente por um período de tempo. Because before the great tribulation, porque antes da grande tribulação, time of peace and safetyness will arrive. Paz e segurança irão chegar. The entire world will experience a period of peace. O mundo inteiro irá experienciar um momento de paz. And also of safeness. E também de segurança. The world is without peace. Hoje, o mundo está sem paz. Many places in wars. Muitos lugares em guerra. Safeness, right? Yeah. Is the safeness there? Existe segurança lá? In Tanzania, you can say this is a safe country. Podemos dizer que a Tanzânia é um país seguro? Maybe some places. Talvez alguns lugares. Even in Europe where I live. Mas mesmo na Europa onde eu moro, na Suíça, já foi considerado o lugar mais seguro do mundo. Mas não é mais. Mesmo no Quênia. Mas irá chegar um tempo, muito em breve, muito em breve, que você irá ouvir de paz e segurança. Paz e segurança. E então, você irá pensar: uau, isso é bom. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias, os dias serão maus. Mas agora estamos em paz e segurança. Neste momento, muitos filhos de Deus serão enganados por causa da atitude de estarem atentos, amplamente falada na Bíblia, que nós devemos estar atentos nos últimos dias,
the false peace and the false safeness, E por causa da falsa paz e da falsa segurança, the people in the world, they will believe 100%. as pessoas no mundo irão acreditar 100%. And many believers will also believe being cheated. E muitos crentes, eles irão acreditar que serão enganados. Enquanto eles deveriam estar alertas, They will be idle. They will eles estarão ociosos, And relaxados. when they are relaxed, E quando eles estiverem relaxados, the great tribulation arrives. a grande tribulação irá começar. And then the situation will be very worse. E então a situação irá piorar muito. So, let us not be cheated. Portanto, irmãos, não sejamos enganados. You will remember this message. Você irá lembrar desta reunião. When the peace arrives, Quando a paz chegar, when the safeness arrives in the world, quando a segurança chegar no mundo, no more wars, não mais seeing guerras, that everything now is okay, tudo vai parecer que estar bem, você se lembrará desta mensagem. Você irá dizer, oh, está acontecendo. and then this time, E nesta hora, you must você deve gird yourself much more. se cingir mais ainda. This time Hoje, is a very strong sign existe um sinal muito forte que o Senhor está muito próximo. So we must be very, very prepared. Por isso, nós devemos estar muito preparados. Amen? Amém? Okay, now let's read what kind of situation that Paul said perilous times. Ok, vamos ler que tipo de situações são esses tempos terríveis. As we read these verses, please identify in your daily living if this is happening or not. Conforme lemos esses versículos, por favor, identifique-se no seu viver diário se isso está acontecendo ou não. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. 2 Timóteo 3:2 Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Is this happening? Isso está acontecendo? Are you seeing this? Sim, vocês estão Are you vendo seeing isso? this in the society? Vocês estão vendo isso na sociedade hoje em dia? Even among brothers and sisters? Até entre os irmãos? Verse 3. Versículo 3. Unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Having a form of godliness, but denying its power, and from such people turn away. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. By one hand, Por um lado, these people is more related to the worldly people. essas pessoas estão mais ligadas às pessoas But mundanas. by other hand, Mas, por outro when lado, Paul mentioned these verses, mas quando Paulo menciona esses he was versículos, referring also to believers. ele estava se referindo também aos crentes, To brothers and sisters in the church. a irmãos e irmãs na igreja. Believe it or not. Acredite ou não. What we
have experienced in these last periods. O que nós temos experimentado nesses últimos tempos, I think we can assure that this is true, right? eu acho que podemos confirmar isso, né? Você vê? This also mentioned about the believers. Porque os crentes também foram mencionados. Because verse 5 says, having a form of godliness but denying its power. It means seems to be godly but has no power because the essence is not there. Porque no versículo 5 diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Quer dizer, parece ser piedoso, mas não tem poder, porque a essência não está nele. Gullible women loaded down with sins, led away by various lusts, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Versículo 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados e levadas de várias concupiscências. What this means? O que isso quer dizer? Quer dizer especialmente nos dias de hoje, por causa do falso evangelho, ou por causa do evangelho fácil. The gospel that don't preach anymore about confessing the sins. Por causa do evangelho que não prega mais sobre confessar os The pecados. gospel that don't preach anymore about sinners, about conversion, about having eternal life. Um evangelho que não prega mais sobre pecadores, conversão, vida eterna. Easy gospel. Um evangelho fácil. Many people creep in Muitas pessoas se infiltram with that lust of sin. com o desejo ardente pelo pecado no meio da igreja, Contaminating the church. contaminando a igreja, Learning always but never reaching the truth. sempre aprendendo, mas nunca alcançando a verdade. Você sabe por quê? Because there was no truth inside them. Porque não havia verdade neles. Today there are many, we can say, false believers or false Christians inside many congregations. Hoje em dia existem muitos cristãos falsos, crentes falsos dentro das congregações. I know many. Eu conheço They muitos. say, I am a believer. Eles dizem, eu sou I am crente, evangelical. eu sou evangélico, I go to that church. eu vou naquela igreja, eu oferto. But keep his or her same life as before. Mas eles continuam vivendo a mesma vida de antes, Because the easy gospel. por causa do evangelho falso. Come to Jesus, but you don't need to change your life. Venha para Jesus, mas você não precisa mudar a sua vida. Just come as you are. Apenas venha como você está, Remain as you are. permaneça como você é, mas permaneça conosco. Why? Por quê? Because they want number. Porque eles querem número, They want money, eles querem dinheiro, but they don't want real people that are converted. mas eles não querem pessoas genuinamente convertidas. May the Lord free us from the easy gospel. Que o Senhor nos livre do evangelho fácil. I was very happy this afternoon. Eu estava muito feliz, eu fiquei muito feliz hoje de tarde. One brother shared, we don't care. Quando o irmão compartilhou, nós não nos importamos ao falar a verdade do evangelho, se eles irão gostar ou não irão gostar. Nós devemos pregar a verdade do evangelho. It's rather to remain in this number than to have many coming, but
because of easy gospel. É melhor permanecer com esse número de irmãos do que muitos virem por causa de um evangelho fácil. The Lord is seeking those who worship Him in truth and spirit. O Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Verse 10 says, Versículo 10 diz, But you 10 have e carefully 11 followed my diz, doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, love, perseverance, persecutions, afflictions, which happened to me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, and out of them all the Lord delivered me. Amen. Amém. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Bwana aliniokoa katika hayo yote. Naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Amen. Amém. You see, Paul was very clear to Timothy. Paulo, ele foi muito claro com Timóteo. You will not go astray because you have followed carefully my doctrine. Você não irá se desviar, porque você seguiu fielmente a minha doutrina. Timothy was not following the person of Paul. Timóteo não estava seguindo a He pessoa de was Paulo. following the gospel that Paul was preaching, because the gospel that Paul was preaching was the same as the gospel of Jesus Christ. Ele estava seguindo o evangelho que Paulo pregava, que era o mesmo que Jesus Cristo pregava, He was following que é o próprio Jesus Cristo. healthy teachings. Ele estava seguindo os ensinos He was following saudáveis. the manner of life. It means testimony of Paul. Ele estava seguindo o exemplo de vida, o testemunho de Paulo. Because what Paul was teaching was what he was living. Porque o que Paulo ensinava era o que ele vivia. Amen. May all of us, brothers and sisters, Que todos nós, irmãos e irmãs, those who put eyes in us, aqueles que olham para nós, they may say, que eles possam dizer: I want to follow that brother eu quero seguir aquele irmão or that sister ou aquela irmã, because the healthy words they have in their mouth por causa dos ensinos saudáveis que eles têm em sua boca, que eles falam, e por causa dos seus because testemunhos, they live what they preach. porque eles vivem o que eles pregam. Today, all of us here, Hoje, todos nós aqui, we must be those nós precisamos ser aqueles who live what we preach. que vivem o que pregam. Praise the Lord. Amen. Louvado seja o Senhor. Modo de viver, propósito, fé, longanimidade, Love, amor, perseverance, perseverança, persecutions, perseguições, afflictions. aflições. All these Paul, he lived out. Tudo isso Paulo experienciou. And Timothy, as a spiritual son of Paul, E Timóteo, como o filho espiritual de not Paulo, only the good and healthy teachings, ele não seguiu somente os ensinamentos bons e saudáveis, mas também o bom the exemplo. Lord needs today O Senhor precisa in His hoje, church na sua igreja, those who live the good examples, aqueles que vivem bons exemplos instead of giving only good teachings. e não apenas bons This is the most ensinamentos. important. Este é o mais importante. Amen. Amém? Verse 12 says, yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecutions. Versículo 12. E também, Naam,
E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Verse 13 says, but evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. Versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Okay, what is an impostor? O que é um What is an impostor? impostor? Wadanganyifu hawa ni akina nani? Someone who pretends to be something that Yeah. is not. Is someone who pretends to be É not alguém being. que finge ser o que não é. Kile asicho. Yes. He says, Ele Anasema, diz: I am a doctor, mimi eu ni sou daktari. médico. and he is hired into the hospital. E ele é contratado But pelo he's not hospital, Na mas ele não ukipeleka é o médico. hospitalini, si daktari. This is impostor. Basi yeye isso é um impostor. anajifanya kuwa. Unfortunately, among the people of God, Infelizmente, no meio do povo de Deus, even at time of Paul, Hata wakati até wa mesmo Paulo, na época de there were Paulo, already impostors. kulikuwapo existiam wale já wanaojiita impostores. kuwa, lakini sio. They pretend to be not being. Eles Wanajifanya fingiam kuwa ser kile o que eles não wasicho. eram. So let us be watchful. Amen. Ili Então, wapendwa estejamos watazamaji. alertas, atentos, Mstari wa irmãos. 14, But you, Versículo 14. but you lakini wewe Mas must continue você in the things which you have learned and being assured of, knowing from whom you have learned them. Bali wewe Tu, ukae porém, katika permanece mambo yale naquilo que aprendeste uliofundishwa e de que na foste kuhakikishwa, inteirado, kwa maana sabendo de quem unajua o ni tens akina aprendido. nani ambao ulijifunza kwao. So now I advise you, kwa hivyo Agora eu naanza os aconselho. kuwarekebisha. you brothers and sisters from Tanzania, Kenya, Uganda here, Ninyi wa ndugu Vocês, kutoka irmãos e Tanzania, irmãs Kenya do na Quênia, Uganda, Tanzânia e continue in the Uganda, things which you have learned, endelea permaneçam katika naquilo mambo que ambayo aprendestes e de que mumejifunza, fostes and being assured inteirados, na mukihakikishiwa, sabendo de quem knowing o from tens whom you have aprendido. learned. mukijua kwamba haya mumejifunza tokana na akina nani. And that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Imani iliyo katika Kristo Yesu. All Scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Kila andiko Toda a lenye Escritura pumzi ya é Mungu divinamente lafaa inspirada kwa mafundisho e proveitosa na para kuwaonya ensinar, watu para makosa yao, repreender, na kwa para corrigir, kuwaongoza, para na kwa instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa apate obra. kutenda kila tendo jema. Praise the Lord for the Scriptures. Louvado seja o Senhor pelas Escrituras. Hallelujah. Aleluia. The Scriptures is profitable for doctrine, for teaching. A Escritura é proveitosa para todo ensinamento. Na kuonya. The Scriptures reproof. A Escritura, ela The Scriptures repreende. correct. A Escritura corrige. The Scripture instructs for righteousness. A Escritura instrui para a justiça, That we, as men and women of God, para que nós, homens e mulheres de Deus, may be complete, thoroughly equipped for every good work. sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda a boa Equipped for obra. every good work means ready to build up the church of Christ according to his will. Perfeitamente instruído para toda boa obra significa edificar a Igreja de Cristo de acordo com a sua vontade. Louvado seja o Senhor. E no capítulo 4, Again, Paul relates this to the last days. Paulo novamente relaciona isso aos últimos dias. Anza kunenea mambo ya kanisa wakati wa mwisho. Verse 1 says, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom.
Versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. The Lord Jesus, as the judge, the righteous judge, will come. O Senhor Jesus, como reto juiz, virá. That's why Paul said, I charge you before God and Lord Jesus Christ. Por isso, Paulo diz, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus It means Cristo. that he was saying, what I'm going to say to you is very, very serious, and what I'm going to tell you is charged before God and Jesus. Ele quer dizer que o que ele iria dizer aos irmãos é algo muito sério. Ele quer dizer, em outras palavras, eu te ordeno diante de Deus e do Senhor Amen. Jesus. Amen. And who will judge the living and the dead? E quem irá julgar os vivos e os mortos? It means, brothers and sisters, Isso significa, irmãos e all irmãs, of us, we will pass through judgment. que todos nós iremos passar pelo None of julgamento. us Nenhum de will nós skip the judgment. escapará do juízo. But not the judgment of eternal life. Mas não o julgamento para a vida eterna, Because we have already received the eternal life. porque nós já recebemos a vida eterna. But we will pass through the judgment of the judgment seat of Christ. Mas iremos passar pelo julgamento do trono de Cristo. No, it's okay, brother, it's okay. Everybody can listen to us. The judgment seat of Christ will be in his coming, in his appearing. O julgamento do trono de Cristo será na sua volta, na sua aparição. Is for us, the church. E este julgamento é para nós, a igreja. There will be two judgment seats. Haverá 2 tronos de Actually, julgamento. 3 judgment seats. Haverá 3 julgamentos. In the clouds. O primeiro julgamento será nas nuvens, For the church. para a igreja, para nós, o seu corpo. Second judgment seat. O segundo When he julgamento comes publicly after the great tribulation. será quando ele vier publicamente depois da grande tribulação. At the end of this age. No final desta era, When he will judge the nations. quando ele irá julgar as And then the nações. third judgment seat. E o terceiro Is julgamento the great white throne. será o grande trono branco. At the end of the millennium. No final do milênio, When all the dead, the non-believers will be judged. quando todos os mortos não crentes serão julgados. So we are going to pass through the first judgment seat of Christ for his church. Nós iremos passar pelo primeiro julgamento de Cristo para com a sua That's why he igreja. says, who will judge the living and the dead. Por isso ele diz, aquele que irá julgar mortos e vivos. It's okay. And he speak this E ele fala isso to the church. para a So this igreja. verse refer to us. Então, este versículo se refere a nós. So we must prepare ourselves to be judged. Por isso, nós precisamos nos preparar para sermos julgados. If we are living his presence every day, Mas se nós estamos vivendo na sua presença diariamente, fielmente, amando Ele, and being obedient to his word, sendo obediente à sua palavra, we don't need to fear the judgment. nós não precisamos temer o Because the julgamento, judgment will be for approval. porque o julgamento será para aprovação. Amen. Amém? I don't know if you sometime you were called by the police to the police station. Eu não sei se você já foi chamar, já te telefonaram da polícia para você ir até a delegacia. The judge to go to the tribunal. Ou alguém te ligou, o juiz te ligou para você ir até o tribunal. But why they are calling me? E daí você se pergunta, mas por que eles estão me ligando? Ah, não, é que você é suspeito de ter feito isso. Okay, if you did, Ok, se você fez algo, você realmente ficará com medo.
fearful for you. Oh, basi utaanza kuogopa. but if you haven't done, Lakini Mas ikiwa se wewe você não huna fez baya lolote nada, umetenda, you will be there with no na problem. wakuite kwa polisi, você ama kwenye estará lá polícia, sem unaenda, medo, sem We problema. suspect you doing this. ah, tulidhania Né? Eles kuwa labda vão ulitenda falar, jambo o suspeito fulani, fez isso. lakini unasema Mas- ah, si mimi. Mas não fui eu. No, these are not me. E o suspeito Why fez you tell isso us e You don't need aquilo. to fear. Mas eu não fiz isso, não sou eu. Hauogopi, Because Você não nothing precisa against you. temer. kwa sababu wewe huna Não lolote tem nada umetenda, kwa hivyo contra hakuna você. kitu unaogopa. If we live according to Christ, Se você viver de acordo com Cristo, at that day, naquele dia, nothing to fear. atakapokuja não há hukumu, nada tutaenda a bila temer. uoga. In the 7 churches of Revelation, Katika Nas makanisa 7 saba ya igrejas do Ufunuo, Apocalipse, katika em makanisa algumas fulani, the igrejas, Lord first praised the church. mahali o Senhor fulani primeiro alishika sifa hayo louvou makanisa. as igrejas. But after that, Na baada Mas ya depois kuyasifu, disso, he said, ele anaanza kusema disse: kitu. but I have this against you. Lakini Mas nina eu hili tenho kuhusu isto wewe. contra vocês, The overcomer, os he has vencedores. nothing against him Ele não tem Hana nada jambo contra kuhusu os hao, vencedores, washindi. because he has overcome Maana porque wameshinda. ele é vencedor. during the period that he was living on this earth. Maana Ele venceu wakati tudo walipokuwa wakiishi enquanto hapa, ele waliishi vivia vizuri aqui nesta kuliko terra. wapendavyo, wakashinda. Are you following me? Vocês estão me acompanhando? It's clear? Está Praise the claro? Lord. Louvado Amen. seja o Verse Senhor. 2. E então, no versículo 2, Langoni. Then Paul, he gives some advices. Basi Paulo anaanza ele kuwapa fala aqui mwongozo. alguns conselhos. Responsibility of each one of us in the church. Kila mtu Esta é a majukumu yake, ama responsabilidade jukumu de lake cada um katika de nós na He igreja. charged us before God and the Lord Jesus. Esta responsabilidade, essa nossa responsabilidade diante de Deus e do Senhor Jesus. O que ele What ordena? Paul charged Timothy? O que Paulo ordena a What the Lord is Timóteo? charging us now? O que o Senhor está nos ordenando agora? Verse 2. Versículo 2. Preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Amém. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Hallelujah. Aleluia. Now let's go back to the first messages. Agora vamos voltar às primeiras Let's bring mensagens. this verse into our family. Vamos levar esses versículos até as nossas famílias. Field of preaching should be our family. O primeiro campo de pregação deveria ser a nossa família, ok? Let's take back to the family. Vamos voltar para as nossas famílias. Vamos levar para as nossas Preach the word famílias. in the family. Pregue a palavra para a Be sua ready in família, season and out of season. seja oportuno ou não. kurekebisha wa nyumbani mwako. Convince your family. Convença a sua família. Shawishi wa nyumbani mwako. Rebuke your family. Repreenda a sua família. Exhort your family. Exorte a sua família. With all long suffering and teaching. Com toda longanimidade e doutrina. This becomes this begins in our family. Isso começa em nossas famílias. In the sequence goes to other people. E depois, consequentemente, a outras famílias. Do you Amém? take these words? Nós recebemos esta palavra? Verse 3. For the time Versículo will come 3. when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos.
e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A sã doutrina, a sã palavra que estamos ouvindo nesta conferência. Se nós ainda estamos aqui ouvindo, isto significa que os nossos ouvidos não são ouvidos com coceira. Porque os ouvidos com coceira this message is too strong. No, I want something lighter. É aquele ouvido que diz: eu não gosto dessa mensagem, essa mensagem é muito forte, é muito pesada. Eu prefiro algo mais leve. Will like oint my soul, my desires. Eu prefiro algo mais leve, que amacie o meu ego, que amacie a minha alma, que seja suave aos meus ouvidos. No, you don't need to change. You just stay as you are. Just go as you want. Eu quero mensagens que me digam que eu não preciso mudar, que eu posso ficar do jeito que eu quero, ir aonde eu quero. That's why today so many go after teachers that go according to what they want to listen, not according God wants to speak. É por isso que muitos vão atrás de pregadores que falam o que eles querem ouvir e não o que Deus quer falar. They turn away their ears from the truth. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. As fábulas, elas são histórias mentirosas ou histórias verdadeiras? Falsas, certo? Elas são fantasias. Lies. Mentiras. Today there are many fables. Hoje em dia existem muitas fábulas. Louvado seja o Senhor que entre nós não existe fábulas. Na vida da igreja nós temos a sã doutrina. And finishing this message, verse 5. E encerrando esta mensagem, o versículo 5. Isto foi escrito para Timóteo, ok? Mas agora você vai tomar este versículo para si mesmo. But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Be watchful in all things. Ser sóbrio em todas as coisas. Todas as coisas. O que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós ouvimos, todas as coisas. Sejam sóbrios, atentos. O que significa isso? Siga o Espírito, ande no Espírito, viva no Espírito, suporte aflições, suporte perseguições. Nós acabamos de ler. Aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus irão sofrer perseguição. The gospel of Jesus Christ that we are in,
we are going to suffer persecution. Por causa do evangelho verdadeiro, do evangelho de Jesus Cristo, nós iremos sofrer perseguições. Portanto, nós nós poderemos sofrer aflições. Muitas pessoas não vão gostar do que você vai falar. Elas irão te rejeitar, porque você está falando a verdade. Suporte aflições. Por último, complete o seu ministério. Cumpra o seu ministério. Todos nós fomos chamados a cumprir o nosso ministério. Você tem um ministério para cumprir. Desde que somos crentes, desde quando recebemos a vida eterna, desde que Cristo habita em nós, nós recebemos dele um ministério. Como um homem que habita em Cristo, todos nós temos um ministério para cumprir no corpo de Cristo e não fora. Para cumprir em prol do corpo de Cristo e não para a nossa própria posição. All the ministries here represented are for the body of Christ. Todos os ministérios aqui representados são para o corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Cumpra seu ministério. Irmãos e irmãs da Tanzânia, cumpram seu ministério. Brothers from Uganda, fulfill your ministry. Irmãos de Uganda, cumpram seu ministério. Brothers from Kenya, fulfill your ministry. Irmãos do Quênia, cumpram o seu ministério. Brothers from Switzerland, fulfill your ministry. Irmãos da Suíça, cumpram o seu ministério. Fulfill your ministry. Cumpram o seu ministério. Diga ao irmão ao seu lado, cumpra o seu ministério. Cumpra o seu ministério. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Por hoje é só.